Olá, boa tarde, meninos e meninas que assistem o canal. Então, estamos em direto aqui da cozinha da Ana para vos falar novamente sobre a reeducação alimentar. Este assunto ainda vai levar mais alguns vídeos e eu quero ver se consigo trazer sempre à terça e quinta-feira até os assuntos principais serem feitos e depois, entretanto, vou colocar uma receita por semana de comida low carb, que é a alimentação que resulta que tu não sentes fome e que depois consegues perder peso sem sentir fome, sem fazer grandes esforços, nem nada disso, tá bom? É claro que há sempre um esforço entre a alimentação que tu tens e a alimentação que tu tens que fazer correção, mas não é propriamente esforço de a pessoa estar cheia de fome, como aquelas dietas cá para aí de comer só saladas e não sei o quê, a pessoa fica cheia de fome e depois quando se apanham com comida à frente, come tudo de uma vez e lá se vai o peso perdido, não é? Recupera-se tudo outra vez e ainda mais. Ainda hoje eu estava a reparar numa pessoa que fez uma dieta e hoje em dia ela está bem mais gordinha do que antes de fazer a dieta. Pronto, isto não é para menosprezar ninguém, mas é que é preciso ter muito cuidado com essas dietas. Inclusive também eu aconselho sempre que vocês vão a um bom profissional se desejarem fazer uma dieta com nutricionista, mas que procurem um melhor profissional que conseguirem. Porque o que acontece é que aquilo que se vê para aí as pessoas não conseguem fazer esforços para sempre. E para já, aquilo que eu já tenho andado a dizer é que vocês têm que ter como aliado da vossa dieta a água e os chás, porque enganam bastante. Portanto, não é propriamente enganar a fome. Eu não aconselho nada a que vocês venham passar fome. Mas você, por exemplo, a dada altura passa 2, 3 horas de ter 2 horas e tal de ter comido, e se fizer uma alimentação em condições, claro que se sempre panturrar, às tantas leva 4 ou 5 horas a fazer uma digestão e se sente-se saciado por mais tempo, mas se comer de forma mais regrada, é capaz de passar aí 2 horas e meia, já começar a sentir aquela sensação que não é fome de estômago, não é aquela fraqueza de que precisa de comer, não é fome de estômago, mas é uma fome mental, que é o nosso cérebro começa a dizer-nos que estamos quase na altura que devemos comer outra vez. E então, entre essas 1 hora e meia, 2 horas, ou até a altura que tu tiveres disponibilidade para comer, ou que tu marques que tu tens que comer àquela hora, que convém ser assim, o que vai acontecer é que isso acontece, começas a pensar em comida e então pegas num chazinho, se gostares frio, fazes frio, se gostares, fazes o chá e depois deixas ficar geladinho, se gostares quentinho, como eu tomo sempre quentinho, tomas quentinho, e as águas também ajudam bastante a equilibrar isso, tá? E depois ficas hidratado, ajuda-te a perder fluidos que estão acumulados às vezes de volta da cintura, naquela zona abdominal onde ganha bastante inchaço, etc. E vais ver que as coisas mudam muito quando começares a beber muitos líquidos. Pronto, este é o primeiro conselho. E eu hoje queria, sem tentar me alongar muito, porque se for um bocadinho maior, vocês desculpem, mas para se falar e para se mostrar as coisas tem que ser assim, eu hoje queria mostrar aqui os alimentos principais que eu considero que não devem faltar numa casa da pessoa que está a fazer a reeducação alimentar. E começando já por aquilo que acabámos de falar, portanto, isto é a minha caixinha de chá, que ela agora está bastante vazia porque eu tenho andado a beber muito chá preto, mas vocês podem ver que eu tenho aqui chá preto da marca Continente e tenho aqui chá verde da Gorriana. Este chá é mesmo da fábrica do chá, daqui dos Açores. Eu gosto bastante desse chá, mas não é tão saboroso para mim como o chá preto. E depois, o meu chá preferido é mesmo da Gorriana, passa aqui, não é publicidade, tá? Mas é mesmo da Gorriana, só que estes assim são mais práticos e pronto, e também são chás que a gente pode levar para o serviço, etc. Por isso mesmo, por serem mais práticos. E então normalmente compro várias caixinhas, 3 ou 4 de uma vez, e tenho sempre e vou levando comigo. Tá? Então é isso, arranjei uma caixinha de chá, essa caixinha foi comprada numa lojinha baratinha e foi baratíssimo. E portanto tenho sempre aqui os meus chazinhos e isso aconselho que tenham sempre com vocês. Quanto à água, isto é uma informação dada pelo nutricionista, portanto vocês
não têm que ter medo de beber água aqui nos Açores. Isso foi uma informação que eu tive, numa formação que eu tive há 2 anos. E a nutricionista referia que aqui a nível Açores nós não devemos ter medo de beber água, porque a água é extremamente boa e não é calcária como é no continente. As pessoas do continente, em Portugal continental, sim, têm que ter cuidados, têm que beber água mineral e etc. E ferver as águas, etc. Porque as águas são bastante contaminadas e são muito tratadas e têm os calcários, e então é preciso ter cuidado. Disse a nutricionista que a melhor água para nós bebermos aqui a nível dos Açores são as águas da torneira, são melhores do que estas, tá? Mas pronto, para uma questão de tu teres sempre água contigo e às vezes a gente não tem confiança a beber de certas torneiras de certos sítios, eu aconselho-te a que tenhas sempre uma garrafinha de água de 1,5 litro contigo. Se tiveres uma garrafa daquelas de compra, de plástico que se compram, que é reciclável, né? Dá para usar bastantes meses, etc. E depois convém também renovar, porque aquilo não dura toda a vida, mas por causa dos plásticos e isso tudo. Mas pronto, mas ter sempre uma água fresquinha para poderes beber durante o teu dia, e aconselho-te a fazeres aí umas continhas que talvez eu ainda traga aqui, para saber quanta água tu precisas por dia. Porque aquela história que costumam dizer, às vezes até muitos médicos, que as pessoas precisam de beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia, e isto não é assim tão linear, porque isso depende da tua intensidade física, das tuas perdas de energia, ou seja, também ligada à atividade física, seja porque andas muito a pé ou não andas nada a pé, ou seja, porque praticas algum tipo de desporto, e tem a ver com o teu peso e com a tua altura. Portanto, esta coisa de 1,5 litro por dia é o suficiente, ou 2, não é linear. E convém fazer as continhas, eu depois posso disponibilizar, se vocês quiserem, as contas que se fazem para a gente ver a quantidade de água que se deve beber por dia. Pronto, e agora vou mostrar o grande leque de alimentos, grande, entre aspas, mas aqueles alimentos que eu considero importantes ter no nosso dia-a-dia para uma reeducação alimentar. Claro que vou mostrar sempre marcas que eu uso. Vocês podem usar, eu posso usar, por exemplo, coisas já embaladas, ensacadas, vocês podem usar a natural. Eu, como trabalho fora e tenho mais dificuldade, tenho pouco tempo, tento sempre o que é mais prático para mim. Pronto, este é o pão integral em fatia que eu vos falei, aquele pão escuro, tá? Este é da marca Bimbo e costumo comprar várias marcas, não é só da Bimbo, tá? Umas vezes depende também dos preços e da qualidade de preço, eu compro, tá? Este pão preto a pessoa não incha tanto e etc, e é muito bom, mantém a pessoa saciada mais tempo, não produz fome porque não provoca os picos de glicemia como o pão branco, e então é aquele alimento. Agora, em relação a carnes, as carnes não quer dizer que a gente não come um bife, mas tentar comer o bife em vez de ser frito, comê-lo grelhado, ou então se tiver uma frigideira antiaderente, tentar fritá-lo com só uma colher de sopa de azeite, ou o azeite eu recomendo é que usem sempre o azeite em vez do óleo, tá? Não se esqueçam de não usar o azeite, até podem usar várias vezes, mas têm que verificar se ele está a ficar cor de laranja. Quando começar a mudar o tom da cor do azeite, já faz mal, começa a criar substâncias cancerígenas e faz mal, seja o azeite, seja o óleo, portanto tenham atenção a isso. E outra coisa que eu ia dizer, não se enganem, porque o azeite é gordura na mesma, ou seja, a partir da altura que vai a fritar e aquece, fica tipo transformado num óleo. Portanto, não se encharquem a fritar coisas em azeite como se fosse muito saudável e podemos usar muito, não. Tentem o mínimo possível quando fizerem alguma coisa passado na frigideira, que não seja frito, mas passado na frigideira, com uma colher de sopa de azeite ou pouco mais do que isso, e contabilizar essa colher nas vossas calorias. Em relação a carnes, é isso, a carne vermelha deve ser evitada, mas pode-se comer uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou por mês. E depois eu aconselho muito a que tenham frango em casa, ou assim um frango inteiro, como eu estou a mostrar aqui, ou então estes aqui de perninhas para quem não gostar de peito. Mas aqui em casa eu tenho sempre o frango inteiro, as perninhas, e temos sempre peitos de frango. Há estas embalagens que até são relativamente, saem em conta comparado com as carnes que se vendem frescas. Há estas embalagens congeladas que também
duram mais tempo e então ficam mais frescas durante mais tempo, né? Aquelas outras frescas a gente tem que congelar na mesma. E então normalmente compramos esses pacotes assim de carne e costuma ser da Avigex, de carne de. Isto é, existe bife de frango e existe o peito de frango. O bife de frango já vem sem um osso, é um bocadinho mais caro, cerca de 1 euro e tal mais caro. O peito de frango vem com um osso, vocês têm que tirar o osso. Às vezes eu compro de um, outras vezes compro de outro. E é assim. Portanto, isto são os alimentos essenciais para tu teres para começar a tua reeducação alimentar. Depois, isto é peixe congelado, porque eu não tenho tempo para andar a comprar peixe fresco, e então tenho sempre postas de pescada para fazer no forno, para fazer sempre sem gordura, com ervas, Eu depois mostro a vocês algumas das minhas receitas. Pronto. E depois são isto aqui as coisas-chave, tá? E depois eu vou mostrando outros alimentos pelos outros vídeos afora. E aqui temos os brócolis. Às vezes compro brócolis com couve-flor. Tá? Isto é um pacote de brócolis, que eu também, como eu disse atrás, eu acabo de comprar sempre estes, dão mais jeito e não se perdem, porque a gente às vezes se traz fresco acaba de se perder. Isto aqui é couve-flor. Tá? Isto é um grande aliado da vossa dieta. Couve-flor. E agora, uma coisa que eu faço, minha gente, que é quando compro alimentos frescos, não os deixo perder e processo tudo. Isto aqui é cebola. Eu faço estes saquinhos com cebola, seja saquinhos, seja embalagenzinhas, como vocês querem fazer. Quando tenho tempo, pico uma cebola, 2 ou 3, separo tudo em saquinhos com as quantidades já, quando eu quero pôr um refogadinho naquela tal colherzinha de azeite e saltear alguma coisa, e já fica preparado porque picar cebola, o que leva tempo às vezes não é a fazer comida, mas a fazer os preparativos. Então picar cebola e etc leva muito tempo, e aqui eu já tenho a cebola picada e guardo no congelador. Depois outra coisa que eu também processo, isto aqui é espinafre, tá? E podem fazer isso com o espinafre, com o agrião, etc, e deixá-lo também já assim congeladinho. Isto são pacotezinhos que isto dá para uma sopa. Junto com outros ingredientes dá para uma sopa. E isto aqui é feijão verde. Também cortei aos bocadinhos para ele não se estragar e congelei. Isto também me dá para uma sopinha. Tá? Então é assim. São estes os alimentos que eu considero principais. Estes e a batata doce que eu tenho aqui em baixo. Aqui em baixo também posso mostrar. Aqui tenho sempre batata doce em casa. As cebolas, porque dão um bom sabor a qualquer alimento ou a qualquer salada. Tenho sempre cebolas e alhos, mas principalmente a cebola, porque alhos crus eu não costumo pôr em saladas, nada disso, porque dá um sabor muito forte. E, fora isso, depois tenho outros legumes que vou mostrando, tá bom? Então, olha, muito obrigada por terem assistido. Desculpem lá do vídeo ter sido muito grande, mas eu tinha que mostrar os alimentos, tinha que falar das coisas. E é isso. Beijinhos. Deixem o vosso comentário para saber se vocês já passaram por sobrepeso, se estão a passar, se pensam fazer alguma reeducação alimentar. E outra coisa que eu queria deixar aqui dito, que é muito importante, independentemente de levar mais um minuto ou dois. Vocês não se esqueçam de uma coisa muito importante quando forem fazer uma reeducação alimentar. Há uma diferença mínima, que é a seguinte: o normal é as pessoas comerem comidas enlatadas, processadas com químicos, tipo tudo que é enlatado já feito, até às vezes compram aqueles pacotes de bolos instantâneos, e então aquilo que é preciso para tu começares a tua reeducação alimentar é o que é o normal da tua alimentação, é tu comeres coisas com molhos, coisas fritas, e depois de vez em quando comeres cozidos, grelhados e o tal passado na frigideira só com uma colherzinha de azeite, ou quando muito 2 colheres de azeite, já é um bocadinho demais. Mas isso é o pouco normal, o pouco habitual. O habitual é tu comeres tudo que são coisas que não deves comer, não é? Que te vão fazer engordar, às vezes nem é tanto engordar, mas muito inchar, o inchaço junto com a gordura provoca grande volume. E então, isso é o normal da tua alimentação. Quando tu mudas e tu abres a tua mente e te focas em ter uma vida diferente, mais saúde e perder peso, o que tu tens que fazer é
focar-te no outro lado, que é, se tu agora tens uma alimentação normal e de vez em quando comes a outra, normal em termos de gorduras, tu de vez em quando comes um cozido, um grelhado ou um passadinho na frigideira com pouca gordura, e isso é o que comes de vez em quando, tem que ser ao contrário. Tens que fazer a troca, que é, o teu normal é comer o tal cozido, o tal grelhado, o tal passadinho na frigideira com pouca gordura, e depois, de vez em quando, comer o guisado, comer o bife com batatas fritas, comer o hambúrguer. E este, de vez em quando, pode ser uma vez por semana, mas tem que ser uma refeição, não é? Eu não concordo com aquele dia do lixo que a pessoa se empanturra tanto e fica tão mal disposta durante aquele dia todo, chega ao dia a seguir já nem lhe apetece começar a ter uma alimentação saudável outra vez. Portanto, eu aconselho, o que resultou para mim é, tu dás-te um prémio quando tu começares a entrar na coisa e conseguires manter o ritmo do equilíbrio alimentar, dás-te um prémio por semana, ou de 15 em 15 dias ou de mês a mês, depende daquilo que tu conseguis fazer. Eu conseguia dar-me, não conseguia ficar na altura mais do que uma semana sem comer aquele prémio. E aí tu dás-te ao luxo de comer ou um gelado, ou uma fatia de bolo, assim, não é preciso ser 2, nem 3, nem 4 fatias, mas uma fatia de bolo gostosa, com creme, ou um hambúrguer com batatas fritas. Comes aquela refeição, na refeição a seguir voltas a fazer a tua alimentação normal, com cozidos, grelhados e passagens na frigideira com pouca gordura, tá bom? Então isto é um grande conselho, é mudar o foco de um tipo de alimentação para o outro. Em vez de comeres mal e depois de vez em quando comeres bem, para não te ficares com tantos problemas de consciência, comes bem e de vez em quando comes mal. Mas o de vez em quando não é um dia, nem 2, nem 3. Uma refeição por semana, de 15 em 15 dias ou de mês a mês, ou se conseguires mais ainda, mais ainda, tá bom? Então é isso, deixem o gosto no vídeo, subscrevam o canal para terem as atualizações e virem aqui novos vídeos sobre este assunto, e se quiserem ver alguns das minhas refeições, podem ir lá ao meu Instagram e tenho lá um destaque que são comidas saudáveis, tá bom? Se quiserem que eu, entretanto, eu trago também aqui algumas receitas, se quiserem algumas das que estão lá, que não estão lá a explicar como é que se faz, também posso gravar, tá? Mil beijinhos, obrigada por assistir e até o próximo vídeo, tchau!